Fala, galerinha, bom dia. Sexta-feira, melhor dia da semana, sem dúvida nenhuma. E hoje uma coisa bem legal da gente trabalhar, que vai ter uma aplicação prática bem interessante na tua vida. A história de potência elétrica. Depois dessa aula tu consegue calcular quanto é que tu gasta de energia elétrica na tua casa, ou quanto é que tu vai gastar ao deixar o teu computador ligado num certo período. Dá pra fazer as contas bem direitinho e acompanhar, ver se de repente alguma coisa errada na tua casa acontecendo, uma medição sendo feita errada. É verdade, a partir de agora vai dar pra provar esse tipo de coisa, matematicamente. Olha só que interessante a ideia, galera. Só que assim, ó, pra poder curtir aquela aula lá, o cara tem que ter umas noções da matéria anterior, obviamente, né? A gente já viu algumas coisas de eletrodinâmica. A gente iniciou mostrando como é que se calcula a quantidade de carga de um corpo, né? Que é pegar o número de partículas e multiplicar pela carga elementar. Vocês lembram disso? Né? Pega o número de excesso de partículas que o cara tem e multiplica pela carga elementar que é fornecida no vestibular. O cara que faz muito exercício acaba decorando, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Depois a gente viu que se num fio a gente pudesse contar a quantidade de carga que atravessa o fio, num certo tempo, daria para calcular o I. O que é o I mesmo? A intensidade de corrente elétrica. Isso aí mesmo, que é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Quantidade de carga em coulomb. Tempo em segundo. E coulomb por segundo? Ampere. Ampere que faz parte do nosso dia a dia, né? Nossa vida, que é aquele quadro de luz de casa com os disjuntores, cada númerozinho daquele é a amperagem máxima que pode passar no disjuntor antes dele desligar, disjuntar, né, o sistema. Beleza. Só que a gente viu que o importante é o cara resolver circuitinhos elétricos simples, né? Nesse começo é fundamental tu conseguir matar circuitinhos elétricos simples. O que é essas linhas retas mesmo? São fios condutores. Aquela cobrinha maluca? E é o resistor. O objeto é o resistor e ele tem a propriedade de resistir à passagem de corrente elétrica, né? Então a característica que ele tem é a resistência elétrica, mas o dispositivo é o resistor. Parabéns. E aqui o que é esse? Olha, pequenininho e grandinho. O que é isso? Que é isso? O pequeno é o polo negativo e o grande é o polo positivo. Ali é a tomada, é a bateria, é a fonte de tensão, certo? E como é que é essa história da corrente elétrica mesmo? Tem convencional, real, não tem uma história dessa? Isso, vamos ver. Tem que, estamos olhando aqui para baixo, para dizer para a direita e para a esquerda, né? Que direita e esquerda não funcionam, porque é em cima ou embaixo. Então tem que ser no sentido horário ou anti-horário. E como é que se define, galera, a corrente real ou a corrente convencional? Vocês lembram? Convencional foi aqui e veio primeiro. Convencional é positivo e negativo. Convencional é do positivo para o negativo. Do positivo para o negativo? Daqui para cá, por dentro da bateria? Não, foi pegadinha, sacanagem, né? Do positivo para o negativo, parabéns. Galera, os opostos, larga uma baguinha positiva. Larga uma baguinha positiva e vê para onde é que ela vai. Positivo vai ser repelido pelo positivo e atraído pelo negativo. Galera, tá certo. Esse é o sentido convencional, é o I. A gente disse que o I é nesse sentido. Só que aí veio o Rutherford embora, a experiência da fina lâmina de ouro, e descobriram que as partículas que se mexem de um átomo para o outro são negativas. Puta, estava errado. Não tem maiores consequências, galera. A teoria toda está funcionando. Eles só erraram do lado que eles achavam que as partículas iam. Isso não tem com maiores consequências. Então, sentido convencional e sentido real é no sentido oposto. Os elétrons vão no sentido oposto. Certo? Então, os opostos se atraem. Só isso para você saber. E largar uma baguinha positiva no fio e lembrar que os opostos se atraem. Só isso. Não é difícil de fazer isso. Mas no fio aí, ele, se fosse para ver ele no fio só, tipo, um lado e pro outro, assim... Cara, assim, ó, se tu quisesse entender atomicamente, microscopicamente o que está acontecendo, é uma loucura. É coisa para doido, tá? Então assim, ó, os átomos estão ali, certo? Primeiro, eles nem estão se encostando, teoricamente. As eletrosferas estão beliscando uma na outra, né? Certo? Só as eletrosferas se encostam. Cada átomo desse tem vários elétrons, um vespeiro em volta de si. E uma dessas vespinhas foge, vai para o outro vespeiro do lado. Então está toda hora tendo troca de elétrons entre os átomos. Quando tu bota uma voltagem, essa nuvem eletrônica continua desorganizada,
só que ela vai migrando para frente. Muito rápido. É isso que é o movimento de elétrons dentro do fio. Não comenta com ninguém que eu te falei isso. Certo? Eu não deveria ter te falado isso. Eu deveria te falar que os elétrons estão organizados indo para frente. Mas eu não posso te mentir, não consigo. Certo? É uma zona. Então agora já tem, mesmo sem voltagem, já está ali. Por que não tem corrente elétrica? Porque a nuvem vai e volta, toda desorganizada. Então a corrente geral é zero. Quando o cara bota uma voltagem, essa nuvem vai migrando, certo? Para frente. Então não é um elétron indo de um átomo para o outro organizadamente, é uma zona. Muito difícil de entender, né, do ponto de vista. É probabilístico, né, também, né? Envolve probabilidade. Né? Aí aqui a gente faz o que? O ensino médio? Né? Olha que bonitinho os elétrons, ó. Tudo em fila indiana, indo para lá. Bem bonito. Né? Organizado. A gente diz que a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Que ordenado, bicho? Os bichos são tudo louco. Como é que eles vão... Né? Um vespeiro, como é que um vespeiro vai andar organizadamente? O mais legal é que na faculdade, se você está mais interessado, a gente aprende a calcular a velocidade de cada maldito elétron e a velocidade da nuvem. Certo? A gente calcula as duas velocidades de cada partícula, andando aleatoriamente dentro do fio, e calcula a velocidade com que a nuvem se desloca, né, no fio. Muito massa isso, certo? Show de bola. Galerinha, revisamos então uns conceitos bem simples, bem básicos, e lembrando que um dos grandes estudiosos dessa área foi o Ohm. E aí ele começou a estudar o fenômeno e pensou, eu preciso inventar... Alguém viu o apagador? Não tem. Eu preciso inventar uma maneira de medir a resistência dessa coisa aqui, ó. Sempre que eu boto um resistor no meu circuito, eu percebo que ele esquenta quando eu ligo o circuito. E eu percebo também que menos corrente passa no circuito. Até porque ele instalava um medidor de corrente elétrica, o amperímetro. Quanto mais resistivo era o objeto que ele colocava ali, menor a corrente elétrica que atravessava o fio. Faz sentido? Né? Se o cara resiste mais, passa menos corrente elétrica. E ele também percebia que se ele aumentava a voltagem, a corrente aumentava, né, galera? Mais voltagem não é mais corrente, não é mais perigo de choque, por exemplo. 220 volts é mais perigoso que 1,5 volts da pilha, certo? Claro. Aí ele começou a fazer estudos. Aumentava a voltagem, media a corrente. Aumentava a voltagem, media a corrente. Ele percebeu que quando a voltagem dobrava, a corrente dobrava, triplicava. E para vários materiais ele testou e isso parecia uma lei. Aí ele disse, então a divisão da voltagem pela corrente é um valor sempre constante. E voltagem sobre corrente, ele resolveu chamar isso de resistência elétrica. Resistor é o objeto, resistência é a sua característica. Foi assim que se definiu resistência elétrica, é a voltagem dividido pela corrente. Então o que diz a primeira lei de Ohm? Diz que a resistência de um resistor ôhmico é constante, não é isso? Aquilo ali não é a primeira lei de Ohm, aquilo ali é a definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm diz, duas maneiras, né, ou várias de falar, né? A voltagem é proporcional à corrente que atravessa o resistor, ou a resistência elétrica de um resistor ôhmico é constante. Só que descobriram materiais que não obedecem a essa lei. Que tipo de materiais, por exemplo? Silício e gálio, são os dois grandes nomes do semi, não obedecem à primeira lei de Ohm. Então essa fórmula não vale. Vale! Essa fórmula vale sempre, só porque o R desse cara não dá sempre o mesmo valor. Certo? Só isso. Show de bola. E o Ohm foi além ainda, ele descobriu isso aqui sim, ó, é a segunda lei de Ohm. Essa fórmula sim é a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm mostra que para calcular a resistência de um pedaço de fio, eu preciso saber o tamanho do fio, a área da seção do fio, a bitola do fio, tecnicamente falando, se é um fio fininho, pequena área, se é um fio grande, grande área. E alguém lembra o que é aquele ρ ali? Resistividade é a característica do material. Material com menor resistividade de todos. Ou seja, o material que melhor conduz. Prata, parabéns, muito bom. Galerinha, revisado isso, a gente pode avançar um pouquinho.
Pois é, né? Vamos ter que fazer, brotar um apagador, não vai ter jeito. Agradeço sempre jogos piores, sabe onde eu vou aqui? Meio previsível, às vezes, não. Eles foram mais. Eu agradeço por aí lá. Eu te confesso, amigo, que eu queria, sabe, já ter te falado de... Na maioria dos cursos, quando a gente vai ver essa matéria, a gente primeiro vê eletrostática. Eu primeiro vou lá e ensino para o cara como é que se calcula a força entre cargas elétricas, a lei de Coulomb. Isso aqui vai vir depois para a gente, a lei de Coulomb. Aí eu mostro como é que se calcula campo elétrico, que é bem parecido com a lei de Coulomb, só que não tem, né, duas cargas. Aí eu mostro como é que se calcula potencial elétrico, K vezes Q sobre D. Aí eu mostro que potência... Muito obrigado, querido. Em outros cursos, geralmente, a gente primeiro dá aula de eletrostática. A gente conta primeiro como é que se calcula a força elétrica entre partículas, como é que se calcula campo elétrico e mostra a ideia de campo elétrico. Aí mais algumas semanas a gente mostra a ideia de potencial elétrico, coisas que eu vou discutir contigo com toda a calma do mundo. Aí quando eu vou falar de potência elétrica, eu já estou com um monte de ferramenta. Eu não gosto de botar a fórmula do além para vocês, né? A ideia de potência, pessoal, a ideia de potência em toda a física é uma só. Energia dividido pelo tempo. Em qualquer área da física, se tu quer calcular a potência, não precisa ser só elétrica, pode ser térmica, mecânica, o que for. Tu pega a energia que a coisa gastou, transformou, consumiu, gerou e divide pelo tempo. Aí tu vai calcular a potência consumida, gerada, transformada. São vários tipos de potência que se pode calcular. Bom, se eu tivesse te dado toda a aula de eletrostática antes, eu também teria te mostrado uma outra fórmula ainda, que é a da energia potencial elétrica. Tu lembra que quando duas massas estão a uma distância uma da outra, existe uma energia potencial gravitacional? Né? Então, ó, o apagador tem energia em relação à Terra. Parte da energia foi convertida em som agora na tua frente, não é isso? Agora imagina que é uma partícula negativa e uma partícula positiva. Os opostos? Então, realmente, né? Vai ter energia entre essas partículas, concordas comigo? Certo? Olha que loucura. Então, energia potencial elétrica, é assim que se calcula a fórmula da energia potencial elétrica. Eu vou te explicar tudo bonitinho por que é assim também, bem legal. Vou te contar a história da lei de Coulomb. Só que aí, cara, ó, se tu sabe que potência é energia sobre tempo, eu posso pegar a fórmula da energia elétrica, botar ali em cima e dividir pelo tempo, certo? E quando eu fizer isso, vai aparecer essa fórmula ali, ó, além dessa, na nossa conta. Essas duas fórmulas vão aparecer. Ah, não vão, professor? Vão? Futuramente eu vou fazer essa dedução com mais calma para ti. A fórmula da energia potencial elétrica é essa aqui, ó. K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. Só que eu tenho que dividir pelo... Se eu vou dividir pelo tempo, eu posso colocar o ΔT aqui embaixo, né? Não é isso? Carga dividido pelo tempo não é corrente elétrica? Carga dividido pelo tempo é corrente elétrica. E tu ainda não sabe, mas futuramente tu vai saber que K vezes Q sobre D, K vezes Q sobre D é voltagem. O que é o K? O K é a constante eletrostática, é uma característica do meio. Imagina, duas cargas elétricas, elas vão se atrair se forem sinais opostos. Tu concorda que o tipo de material que eu boto entre elas altera a força entre elas? Se eu não boto nada é uma coisa, se eu boto água é outra, se eu boto concreto, muda. O K mede a característica do material entre as cargas elétricas. Ótima pergunta. Nós vamos ver isso tudo com calma, entendeu? É que eu quero já mostrar para vocês, né, não ficarem inseguros. Uma hora vai ter uma explicação por que calcular a potência elétrica é pegar e multiplicar pela intensidade de corrente elétrica, pela corrente. É isso aí. Tá? Futuramente vai ficar mais clara essa dedução, só estava mostrando que tem uma explicação. Botou de um para um lado e que dois para o outro. A voltagem seria a mesma carga e a intensidade de outra carga. Não, na verdade eu poderia trocar a posição ali, na verdade, né, sem problema nenhum. É a maneira como eu vou equacionar o problema, né, já que existe a terceira lei de Newton, né, olhar a partir de uma partícula ou de outra partícula não vai fazer diferença, certo? Não vai fazer diferença. De qualquer maneira, talvez fosse mais tranquilo para mim fazer o seguinte, ó, galera,
embora a potência seja energia sobre tempo, aqui na eletricidade a gente vai calcular a voltagem vezes corrente. É o que a apostila me pedia para fazer. É que eu não consegui. Tá? Então eu só te contei, ó, futuramente nós vamos aprender o que é força elétrica, o que é campo elétrico, o que é potencial elétrico, que é a famosa voltagem. Um dia tu vai entender exatamente o que é 2 volts, 1 volt, certo? Só que a apostila acha mais prudente, para de repente não começar pela parte que é difícil, a parte difícil é essa mesmo que nós vamos ver futuramente. Ele começa mais light, ele fala, ó amigos, potência é V vezes I. Então tu tem lá na tua casa um aparelho que consome 4 amperes de corrente. Qual é a potência dele? Pela voltagem. 120 vezes 4. Era pra fazer de cabeça e responder só. Aí a galera não ia entender. Pô, o cara é um gênio. 180. É isso aí, 880, né? E tu vê, não falei nada demais, né? Te falei que na tua casa tem um aparelho de 4 amperes, né? E te perguntei a potência. Pega os 220 volts da tua casa e multiplica por 4. 880 watts é a potência. Se tu sabe a potência de um aparelho, né? E tu sabe a voltagem, então tu pode calcular a corrente que ele usa, né? A partir dessa fórmula, tu vai na etiqueta do aparelho e pega a potência dele. Sabes a voltagem da tua casa. Tá multiplicando, passa, tu calcula a corrente que aquele aparelho consome. Certo? Então a primeira fórmula que permite ver se tu pode conectar um aparelho naquela tomada. A maioria das tomadas está ligado num disjuntor de 10 amperes. Certo? Se o teu aparelho, essa conta der mais de 10 amperes, provavelmente ligando na tomada vai cair o disjuntor daquela região. Eu não entendo, eu dizia pra gente sempre usar as coisas de mesma voltagem e tal. Mas eu comprei tipo umas coisas na Disney que são uma voltagem diferente e funcionam. Não, aí é que tá, vamos tomar cuidado com isso. Se tu pegar um aparelho de 110 volts e colocar numa tomada de 220 volts, sempre vai queimar. Inevitavelmente, sempre vai queimar. Sempre. Pegar um aparelho 110 volts, certo? De Curitiba ou de algumas regiões de São Paulo ou de fora do país, que a maioria dos lugares é 110 volts. Ou 120, pode ter. E botar na nossa tomada que é 220, sempre vai queimar. Se o aparelho for apenas 110 volts. Só que agora a maioria dos aparelhos modernos ele já é bivolt. Então ele tem lá dizendo, ó, de 100 até 240. Se tu botar numa tomada que tenha de 100 a 240, ele dá conta de estabilizar. Provavelmente é isso. Tá? O contrário não tem problema nenhum. Tu pegar um aparelho de 220 volts, colocar em 110 volts, só vai não funcionar, mas não vai queimar. Certo? Jamais vai queimar, só vai não funcionar. Tá beleza? Então o problema é, eu estou com dúvida, eu estou num lugar 110 volts, eu não sei se aparelho... dane-se, pode colocar, não precisa nem pensar. Certo? O máximo ele não funcionar, não vai se perder do aparelho. Agora, tá em uma região 220 volts, não sabe o que é o aparelho, né? Então primeiro olha e investiga nas etiquetinhas do aparelho se ele é, né, bivolt ou não, porque senão pode dar prejuízo. Imagina quanta coisa eu já queimei na tomada. Muita coisa. Queimei muita coisa aí. Carregador de bateria, né? Só depois que o seu cheiro veio aí, tu sente que tem alguma coisa errada, né? Enquanto o cheiro não aparece, fica bem feliz. Show de bola, galerinha! Olha só! Tem mais uma coisa interessante. R é igual a V sobre I. Vamos modificar essa fórmula? Está dividindo, passa. Multiplicando, ficaria V igual a R vezes I. Beleza? Que é o formato que eu gosto de usar a fórmula. E já que aqui é V e ali é V, isola numa, substitui na outra. Então tem outra fórmula de potência que a gente vai criar agora. R vezes I é a mesma coisa que V. E multiplica por I mais uma vez. Fica P igual a R vezes I ao quadrado. Uma segunda fórmula para calcular a potência elétrica. Eu isolei o V aqui nessa fórmula aqui, né? Eu isolei o V de voltagem e substituí ali. Ó. Então no lugar do V eu coloquei R vezes I, tá vendo? Vezes I. I vezes I ao quadrado. usa aí é o U aqui da apostila? Ah, é verdade, a apostila usa U. A apostila vai fazer U vezes I. É verdade. Galera, outra coisa. Vamos isolar o I agora nessa fórmula. Como é que fica o I isolado nessa fórmula aqui? V sobre R. Muito obrigado. Muito obrigado. V sobre R. Então vamos colocar aqui no lugar desse I, V sobre R. Vamos ver o que acontece? V vezes. No lugar do I eu posso colocar quem? V sobre R. Ficou como a terceira e última fórmula de potência elétrica? Meu Deus,
Gente, olha só. Tu ganha essa aqui no vestibular e tu ganha essa aqui no vestibular. Só ganha essas duas. Se tu precisar dos filhotes dela, é tu que tem que fazer acontecer. E, por favor, eu espero sinceramente que todos vocês consigam isolar uma letra numa equação e substituir na outra. Né? Isso é o básico do básico. Isso tu faz teoricamente desde o 8º ano. Eu dou aula para o 8º ano. E qualquer 8º ano, por pior que seja, tenha esse exercício. Isola numa, substitui na outra. Tá há muitos anos fazendo isso, galera. Vocês não podem ter muita dificuldade nisso, não. Então, ó, V, letra V. Opa, mas R é igual a V sobre I, está dividido, passa multiplicando, normalíssimo. E no lugar daquele V, eu coloquei R vezes I. I vezes I dá I ao quadrado. Fórmula que tu tem que ter a habilidade de conseguir, usando esta e esta. O que mais que eu fiz? Peguei essa fórmula aqui, está multiplicando, passa I é igual a V sobre R. Olha ali, ó, quem é que está ali? O I. Quem é que eu posso colocar no lugar daquele I? V sobre R. Foi isso que eu fiz. P eu copiei, V eu copiei e no lugar do I, V sobre R. Ficou V ao quadrado sobre R. Muito raramente a UFSC dá todas. Às vezes dá um acesso de bondade no cara, ele coloca tudo. Coloca essa e os dois filhotes. Mas é quando vai cair bastante. Né? Não, é que na verdade é o seguinte, eu optaria por não colocar. Eu acho que é uma maneira de testar a habilidade do aluno. Outra, gente, mesmo que tu não ache as fórmulas, com essas duas tu resolve o problema. Primeiro acha uma informação com uma fórmula e depois substitui na outra. Tu não é obrigado a ter a fórmula para fazer a questão. Eu não gostava de fabricar a fórmula nova e resolver a questão. Eu gostava de usar uma fórmula de cada vez, achando as coisas, a não ser que seja uma questão que te obrigue. Deduz a fórmula da potência usando só voltagem e resistência. Né? Que isso aqui é uma coisa mais ITA. Eles pedem mais no IME, no ITA, em vestibulares mais competitivos, mais focados para engenharia, certo? Que o aluno precisa entrar na faculdade já com essa noção resolvida na vida dele. Né? A faculdade não dá tempo de ensinar isso de novo. Galerinha, olha só. Essa fórmula aqui talvez seja a mais interessante delas. A que mais me causou espanto na vida. Concordas que a voltagem na tua casa é sempre a mesma? Então as coisas que mudam de resistência, as coisas que tu coloca na tomada mudam é de resistência. Algumas têm mais resistência, outras menos resistência. E olha só o que essa fórmula diz. Quanto maior a resistência, menor a potência, cara. Quanto mais resistivo é a coisa que tu botou na tomada, menos vai esquentar, menos vai consumir energia. E quanto menor a resistência, maior a potência. Então a primeira vez que eu fui trocar uma resistência de chuveiro na minha vida, né, não sabia porcaria nenhuma de eletrodinâmica, abri o chuveiro, vi a molinha, né, que é uma molinha que tu compra no supermercado, uma loja de matéria de construção, que é o resistor do chuveiro. Então eu fui trocar o resistor do chuveiro, sou um idiota, não a resistência, né, certo? Aí quando eu abri o chuveiro, eu fui trocar e fui encaixar o resistor e percebi que a parte maior do resistor ficava ligada quando estava no verão e a parte menor no inverno. E eu pensei, meu, que engenheiro idiota, né? Ele errou a posição dos plugs aqui dentro. Aí eu fiz toda uma maracutaia para deixar a mola grande, o resistor grande para ligar no inverno e o resistor pequeno para ligar quando era verão. E para meu espanto, depois dessa minha nova mudança, ficou o contrário. Quando eu botava no verão esquentava muito, quando eu botava no inverno esquentava pouco. Eu achava que estava rolando um efeito paranormal no chuveiro. Só depois de velho, no terceirão, é que eu percebi que não é assim. As coisas de menor resistência esquentam mais, são mais potentes. As coisas de maior resistência esquentam menos. Mas quando tu fez isso no chuveiro, tu não era engenheiro ainda? Não, tinha 13 anos. Tinha 13 anos, estava provando a resistência do chuveiro. Não, desliga o disjuntor, né? Claro, um adulto sabia que eu ia fazer isso. Desligava o disjuntor, aí tá seguro, né? Então não tem muito o que fazer, né? Lê o manualzinho, aliás, tem uma própria resistênciazinha, tem um manual ali, se tu lê o manual, fica tranquilinho de fazer, certo? Galerinha, olha só. Ah, professor, é muita fórmula. Não, fica tranquilo, cara. Na verdade, assim, ó, o que apareceu de fórmula nova pra ti foi essa, P igual a V vezes I. Essas duas aqui, talvez tu precise delas, né? Mas não é obrigatório chegar até elas. Às vezes elas podem te ajudar, por exemplo, para pensar, como eu te mostrei. Né? Essa fórmula prova que resistência maior tem potência menor, o que na maioria dos casos espanta as pessoas. Bom, olha só. De
falei também que depois dessa aula tu conseguiria calcular quanto é que consome, né? Quanto é que consome um banho, por exemplo. Vamos fazer uma estimativa, cara, é um pouco assustador aqui o negócio, mas vamos fazer uma estimativa quanto é que um banho gasta. Chuveiro elétrico estou falando, né? Se o chuveiro é a gás, a coisa é um pouco diferente, agora dê para calcular também. Só que aí a fórmula que a gente usa é essa aqui, galera, a potência é energia sobre tempo. Vai pegar a potência de um bom chuveiro, né? Um bom chuveiro começa aí com 5.000 watts de potência, só que ainda é meia boca, uns 7.000 já fica razoável, né? 10.000 é o bicho. Mas vamos pegar um chuveiro dos réis mortais aqui, 5.000 watts, certo? Para tu calcular a energia que tu vai gastar, tu tem que saber o tempo que tu usou o chuveiro, né? Beleza? Olha, cara, eu vou te confessar que na tua idade eu já bati 1 hora de chuveiro. Na tua idade a gente é mais empolgado e tal. Mas tem todo banho, né? Sempre preocupado com a higiene. E aí, tá dividindo, passa multiplicando, a energia fica igual a 5.000 watt-hora. O professor, mas tu falou que watt é joule por segundo? Que história é esta? Mas tu vê, cara, se a gente fosse medir em segundo, as concessionárias iam ter que imprimir umas contas de luz tamanho de um bonde, né? Imagina quantos segundos as coisas ficam ligadas na casa do cara, certo? Então eles não usam em joule a medida de energia, eles usam em watt-hora. Watt-hora não é uma unidade de potência, hein, gente? É uma unidade de energia. Watt é potência, só que está multiplicado por hora, né? Certo? Watt-hora é uma unidade de energia. Só que watt-hora ainda é pequeno para medir energia. Então as empresas medem em quilowatt-hora. 5.000 watt-hora são quantos quilowatt-hora? 5 quilowatt-hora. Se tu pegar uma conta de luz tua, tu vai ver lá que lá tem o preço de cada quilowatt-hora. Vai dizer lá que se tu consome até 100 kWh mês, tu vai pagar 30 e poucos centavos o quilowatt-hora. Se tu consome mais que isso, tu paga 40 centavos o quilowatt-hora. Certo? Então na hora de fazer a conta da tua conta de luz, tu calcula até um certo consumo um valor, 30 centavos mais ou menos, e se tu consome acima daquilo, aí tu começa a pagar 40 centavos. Por que isso? Para não abusarem do uso da energia, certo? Quando tu está consumindo energia na tua casa, tu está consumindo recurso natural. Tu está consumindo a natureza, tu estás usando a natureza, sugando a energia da natureza de certa forma, né? Então, professor, mas vai chover de novo e vai... Mas não, né? De qualquer maneira, aquela energia poderia ter sido usada de outra forma. Então, sempre que tu está desperdiçando água, que seja, ou uma luz ligada, é energia, recurso natural que tu está desperdiçando. Vamos supor então que o cara aqui é uma família, né, que é bem econômica na energia. Não é o caso provavelmente nenhum de vocês. A maioria de vocês deve consumir mais de 100 kWh mês em casa. Eu que, né, moro eu e minha namorada, só a gente consome mais de 100 kWh mês, na maioria das vezes que a gente está aí direto. Então provavelmente deve acontecer o mesmo na casa de vocês. Mas vamos ser humildes e vamos fazer o cálculo com 30 centavos o quilowatt. Se 1 kWh custa 30 centavos, então 5 kWh custa X. Cruz credo, X vezes 1 é X, 5 vezes 3, 1,50. Isso é fato. Não, está barato, porque eu estou considerando 30 centavos o quilowatt-hora, é mais que 30 centavos o quilowatt-hora, certo? É claro que um banho de 1 hora não é uma coisa que se faz todo dia, pelo amor de Deus, né, cara? Se teu pai deixar isso acontecer é um absurdo. Né? Só mandar desligar o chuveiro. Desliga o chuveiro, brinca, depois toma banho. Né? Não faz sentido ficar 1 hora com o chuveiro ligado, assim, ridículo, né? Não faz o menor sentido. Destruindo a natureza só para, sei lá, ter um pouco de prazer. Né? Coisa bem simples. Galera, então, ó, o problema, sabe o que é? Tu multiplicar isso por 30, né, bicho? Se tu considera, então, pelo menos assim, a 15 minutos por pessoa. Certo? 15 minutos por pessoa, já está razoável. Banhozinho de 15 minutos, né? Não precisa disso tudo, mas é um banho relaxante, gostoso, tranquilo. 4 pessoas na família, 1 hora, não é isso? Toma banho todo dia, né? Verão, pelo amor de Deus, vezes 30, dá 45 pau só o banho. Só o banho, não estou nem botando a lâmpada que está ligada dentro do banheiro. É caro, bicho. Energia elétrica é caro pra caramba, certo? Então é uma coisa de se pensar mesmo. Ó, agora está explicado. Como é que faz a conta para consumir, para ver quanto é que tu está gastando energia? Pega o teu aparelhinho,
Olha na etiqueta dele a potência, bota a potência em watt. Vê quantas horas aquele aparelhinho fica ligado por dia, certo? Aí já pode multiplicar por 30 se aquilo acontece todo dia. Bota o tempo. Está dividindo, passa multiplicando. Vai calcular o consumo em watt-hora. Divide por 1000 para passar para quilowatt-hora. Vai na tua conta de luz e verifica quanto é que é o preço de 1 kW. Faz uma regra de 3 idiota. Pronto, já sabes quanto tu consome. A UFSC pede todo ano isso. Todo ano a UFSC dá uma tabela de aparelhos numa casa, com o tempo que cada um fica ligado e pede um monte de informação desse tipo. Potência, valor, consumo de um aparelho e do outro. Muda. O próprio aparelho vai falar disso, certo? Só que o que acontece? Um chuveirinho desse é aquele que tu deixa sempre no inverno. Aí chega no verão, tu vira a ducha, bota mais água, né? A não ser que ele tenha um regulador de pressão lá. Agora um chuveiro mais potente não, vale a pena o cara, né, tirar do 8.000 que é o inverno e botar no 4.000 de repente, que é o outono ali. Mas o ruim do chuveiro elétrico, né, cara, é que se tu esgarçar a água, né, tem que ter muita potência para aquecer aquela água toda, certo? É o contrário do chuveiro a gás, né, cara? Pô, chuveiro a gás é né? Pô, aumenta a qualidade de vida, cara. Massagem, entendeu? É diferente. É diferente. Né? Embora, se eu não me engano, se tu vai botar na ponta do lápis, né, embora assim por mês tu possa gastar menos com gás, se for comparar com a energia elétrica só para os chuveiros, se tu bota na ponta do lápis instalação e escambau, o chuveiro elétrico ainda é um dos melhores, né, em relação ao custo-benefício. Ah, mas certo? o chuveiro a gás fica frio. Na hora, quente, cara. Tá, não, diz qual? A gás ou o elétrico? Não, o gás. Chuveiro, não, aí de Não, repente uma hora ele tem fica que, frio. mas é que tem que ver a regulagem também. Lá em casa a gente sempre, para não economizar gás, a gente sempre deixa, né, no mínimo ali, certo? Mas se tu botar, tu esgaçar ali, tu rebenta teus canos, temperatura, cara. É bizarro. Show de bola. Vamos fazer uns exemplos ali, né? Pra tu te estimular a fazer a tua tarefinha.